pessoal, estamos aqui diretamente dos estúdios do Você é o Conteúdo. Hoje é um dia muito especial, onde nós estamos recebendo uma pessoa também muito querida e muito especial que mora no nosso coração. É com grata satisfação que nós temos aqui uma pessoa rica em conteúdo, em história inspiradora, que eu tenho certeza que será muito significante para a sua vida. Uma boa noite, meu querido amigo Igor Santana. É muito bom ter você por aqui. Boa noite, pastor. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo projeto, pela iniciativa. E no que eu puder contribuir aí, bora. Legal. Rapaz, eu tenho um desejo no meu coração que arde muito, né? Principalmente nesses últimos anos, porque nós temos visto o enfrentamento de muitas pessoas nesse âmbito de empreender. Os grandes empreendedores, eles chegaram em um patamar hoje que não chegaram simplesmente da noite para o dia. Todos eles tiveram uma história, tiveram uma jornada a percorrer. E eu não vejo diferente na sua vida. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua história empreendedora, como você começou, né? Com que idade que você começou, como foi isso, como desenrolou isso. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho conosco aí dessa história que é extraordinária. Tudo bem. Desde o início? Desde o início. Legal. Tá. Bom, comecei a empreender então com 11 anos no Mato Grosso do Sul. A gente morava em Naviraí e a gente foi mudar para Itaquiraí. E aí a gente jogou aquele monte de móvel em cima do caminhão e fez aquela mudança tradicional do caminhão de frete e tal. E a gente foi embora. E a primeira coisa que eu vi na cidade foi uma loja que tinha uma bicicleta azul de marcha, aquela coisa, a coisa mais linda. E eu vi, eu ficava passando, e aí, por coincidência, era exatamente o trajeto para ir para a escola, e eu ficava vendo aquele trem lá todo dia. E aí, se passaram alguns dias e eu fui na sorveteria pedir para vender picolé. E aí, eu fui uma vez, fui duas vezes. Ele não me dava muita atenção, porque era bem novo, né? Quantos anos você tinha nesse período? 11. 11 anos. E até que chegou um dia que ele deixou. E aí eu comecei a vender picolé. Primeiro o carrinho que a gente pegou lá, bem ruim, né? As placas não congelavam muito, então o sorvete derretia tudo no final do dia. Mas aí no primeiro dia eu vendi a tarde toda, fui pro colégio de manhã e ganhei, sei lá, R$12. Aí eu falei, rapaz, tô rico. A bicicleta é 120, eu trabalhar 10 dias eu compro a bicicleta. E aí que a gente começou nesse mundo aí, principalmente das vendas, né? Legal. Eu acho interessante essa o motivo que te levou a empreender foi a bicicleta, né? Isso é uma coisa interessante. Às vezes a pessoa não consegue empreender porque ela não consegue estabelecer um alvo, um foco definido, né, que leve ela a ser impulsionada às conquistas que estão ao alcance de todos. E após os 11 anos, após você ter empreendido nesse mercado aí de venda de picolé, que eu acho que é extraordinário, porque eu também passei por isso, né? Minha história também não é muito diferente da tua história. E como é que você transicionou? Qual foi a próxima etapa após esse período de vendas de picolé? Depois que a gente morou em Itaquiraí, a gente voltou para Naviraí, né? A gente ficou um ano lá. Na verdade, até os 12, a gente mudou. Eu tinha mudado, eu contei esses dias, estava lá na vila. Comecei a passar nas casas que eu morava e tal. Tinha dado 22, 23 mudanças até os 11 anos. Então a gente sempre mudava assim, porque dava um tempo ali de aluguel que a gente não pagava, tinha que sair, né? O povo mandava embora, a gente ia e mudava. E quando a gente foi para Naviraí, eu vi que também tinha as sorveterias lá para vender picolé,
Mas tinha um barbeiro lá que eu cortava cabelo, que ele também tinha salgadinho, a esposa dele fazia. E aí deu para agregar os dois, né? Eu vendia... Na verdade, quando a gente foi para lá, eu comecei a vender salgadinho na Virei. Aí depois eu vi que daria para agregar as duas coisas, eu saí com o carrinho de picolé, mais o salgadinho, que era 15 centavos, 7 por R$1. A gente saía, e aí eu ganhava 30% da venda do salgadinho, tinha mais um percentual do picolé, e aí eu fiquei lá fazendo isso aí aquele ano todo. Cara, que doideira, cara. Você já, com 11 anos de idade, 12 anos de idade, você já conseguia ter uma visão ampliada de negócios, né? E naquela época tinha comício. Aí à noite você ia pro comício, catava a latinha. Sim. Rapaz, tem até uma história, mas tem que motivar o povo. Mas essa é meio triste, mas é pra gente aprende, né? Não, vamos lá, isso aí. Teve uma vez que eu fui pegar, teve um comício, e aí eu enchi um saco de latinha muito rápido. Uhum. E aí sempre levava saco no bolso, aí eu falei, tem outro saco. Dá pra catar mais latinha. Só que onde que eu guardo essa aqui? Aí eu achei um terreno lá que tinha uma árvore, coloquei um saco cheio de latinha atrás da árvore e fui, porque os lanches tudo aberto e tal, né? E aí eu ia, o chinelão Havaiana grudando as cervejas, as bebidas, aquele cheiro saia só depois de uma semana, e beleza. E aí eu enchi outro. O que eu vou fazer? Não dá pra levar mais que 2. Vou voltar lá pegar o saco. A hora que eu cheguei lá, acho que foi esse dia foi... E era longe de casa. Não achei. Aí eu fiquei... Nossa, fiquei de cara. Fiquei muito triste. Eu comecei a chorar. Peguei e voltei para casa. Aí minha mãe cuidou de mim bastante nesse dia aí. Chorei. Mas é legal. Foi deixando a gente mais forte, né? Então, além do picolé, do salgadinho, quando tinha comício ou final de semana à noite, a gente ia pro centro também, pegava latinha. Diversificação do negócio. Você conseguiu. Sei lá, acho que eu pensava onde der para ganhar dinheiro, eu ia. Garoto novo, conseguir expandir a sua visão de negócio já desde pequeno. Você acredita? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, vou abrir um parênteses aqui. Você acredita que existem pessoas que já nascem com essa visão empreendedora? Ou você acredita que é fator adquirido? Como é que é a tua visão com relação a isso? Porque me parece que você já veio com esse feeling, né? Você já veio com essa pegada aí de começar vendendo sorvete, aí parte para o salgadinho, aí tem a visão da latinha. Então você diversificou o seu negócio assim com uma rapidez extraordinária. E você acredita que isso as pessoas nascem? Ou isso é fator adquirido, as pessoas adquirem? Eu acho que quando a gente é muito pobre, a gente tem esse fim. Louco, isso Não sei, eu acho que... A necessidade era a oportunidade, essa é a verdade, né? Eu acho que... que se eu não fizesse isso, não ia rolar, né? Eu sempre tive esse sonho de quando eu era criança, assim, eu tinha uma clareza muito grande de que eu queria ser rico, né? Eu não sabia que isso tinha a ver com propósito, não sabia que isso tinha a ver com outras pessoas e tal, não tinha essa clareza, mas eu queria muito. Então, a gente foi fazendo de tudo. Eu acho que não tem essa um ou outro, acho que vai muito mais do sangue no olho, sabe? Do apetite, do desejo de mudança. Na mesma proporção, o desejo de mudar, de me mudar, né? A nossa capacidade de aprender coisas novas, nossa capacidade de desaprender depois de um tempo também. E então acho que quando tem muito problema, muito BO, a gente acaba tendo esse sentimento de autorresponsabilidade mais cedo. Sim. É simplesmente isso. Interessante que você falou, porque hoje eu percebo que existem pessoas que travam mediante as dificuldades, né? Elas, ao invés de se tornarem produtivas, elas não conseguem produzir nada, né? Porque eu acho que talvez o foco, talvez você possa me ajudar pela sua experiência, talvez o foco, será que o foco está errado? As pessoas conseguem ser insensível àquilo que verdadeiramente pode resolver os seus problemas,
através da visão, porque eu acredito que visão é tudo, né? Uma pessoa que tem visão da vida, que tem uma percepção da vida diferenciada, ela consegue ver oportunidade na necessidade, né? E você acredita que possa existir isso na mentalidade das pessoas, as pessoas serem travadas e por isso não conseguirem desenvolver o seu potencial? São pessoas de grande potencial, mas por alguma razão, mediante a dificuldade, não conseguem desenvolver o seu potencial e travam? Então, eu acho que essa parte de foco, com certeza, é um problema que a gente tem hoje em dia, né? Eu tenho um time comercial bem médio, né? São mais de 50 pessoas. A gente vê que tem esse problema de foco, porque você vê, quem faz multitarefas, quem consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, hoje em dia a gente acha legal, né? Mas, e eu sou zoado porque eu só consigo fazer uma coisa, mas geralmente as pessoas que fazem uma coisa, elas conseguem terminar aquilo que elas começam. E geralmente quem consegue fazer multitarefas, ela começa várias coisas e realmente, às vezes, acaba não acabando o que ela começou, né? Então, eu acho que tem esse fator do foco. O pessoal acaba se distraindo muito, fazendo muitas coisas e não fazendo nenhuma bem feita. Mas acho que tem a questão do preparo, né? O pessoal não se prepara para empreender. É como se fosse sei lá, fala um esporte aí que é curioso, que é legal de ver, mas que você não sabe as regras, por exemplo. Sei lá, beisebol, rugby. Eu não sei as regras. Eu também não. É como se a gente está na sala aqui em 2, 4, 6, a gente montasse um time de rugby e fosse para o Campeonato Americano de rugby querendo ganhar. Sim. E qual que é a chance da gente ganhar um campeonato num esporte que a gente não sabe as regras, né? E para empreender, existem algumas regras, existem alguns fundamentos básicos que a maioria das pessoas ignoram, né? 80% das empresas que abrem no Brasil no primeiro ano, elas fecham. Meu Deus. E grande parte depois vai fechando. Sim, né? Meu Deus. O grande fator para mim é preparo, de não ter a clareza da regra do jogo para jogar esse jogo. Meu Deus do céu, que coisa interessante. O que você falou me abre um entendimento para algo que eu aprendi algum tempo atrás. Primeiro, quem faz tudo não faz nada, né? Tem pessoas que elas são polivalentes no fazer. E por ter essa mentalidade, não, pode deixar que eu faço isso, pode deixar que eu faço aquilo, pode deixar que eu faço aquilo outro. E quando se vê, ela não consegue render em uma área definida da maneira que ela poderia render. Isso causa alguns problemas no crescimento pessoal. Segunda coisa que você falou, que também me chama a atenção, que eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais, é que as pessoas precisam adquirir conhecimento, ou seja, serem treinadas para desempenharem o papel a qual elas escolheram desempenhar. Eu acredito que campeões, eles não se tornam campeões no ringue. No ringue eles são reconhecidos. Eles passam por um tempo de treinamento e quando eles vão para o ringue, eles são reconhecidos. Como é que é essa tua capacidade de adquirir conhecimento, informação, essa maneira de implementar o seu desenvolvimento pessoal, o seu crescimento pessoal? Qual é a disciplina que você usa diariamente para que você alcance suas metas, seu alvo, seus objetivos? Boa pergunta. Mais ou menos há uns 6 anos, eu fui para um treinamento que se chama Dale Carnegie. E aí eu percebi o tanto de coisa que eu não sabia. Eu não sabia que eu não sabia. E esse treinamento elevou o meu nível de consciência em relação a algumas coisas. E aí eu comecei a perceber que o meu cliente naquela época tinha uma revista e eu comecei a perceber que existia um padrão de comportamento entre as pessoas que empreendem, né? O médico, o advogado, o empresário, o profissional liberal, a loja de roupa, o dentista, enfim. Uhum. Eles tinham um padrão de comportamento e um padrão de problema. Então, eles iam, por exemplo, não é que as pessoas não buscam conhecimento. Geralmente o técnico, o que é o técnico? Cabeleireiro,
ele busca fazer treinamento de um novo penteado. O dentista, ele busca um outro procedimento mais novo, que deixa o dente mais e tal. E não é que não tem que fazer isso, mas tem um equilíbrio entre... Porque quando ele volta para o consultório, quando ele volta para a empresa dele, os problemas dele são os mesmos, né? Ele não consegue vender porque ele não sabe, ele não aprendeu a vender de forma intencional, ele não aprendeu a fazer marketing, ele não aprendeu a gerir pessoas, aliás, a liderar pessoas. Né? Você sabe que 73% dos gestores passam menos de 5% do tempo com seus liderados. E até pesquisei na internet esses dias, Jesus ficou 85% do tempo com os discípulos. É mais ou menos isso, né? Isso 85%. Gente, o povo não estava alinhadinho, você imagina na empresa. Mas a nossa tendência é sempre de reclamar, de terceirizar a responsabilidade. Então, eu vi que eles buscavam esse conhecimento técnico, mas eles não aprendiam sobre... em aprender de forma intencional naquilo que eles tinham problema no dia a dia. Aí, naquele tempo, 2023, sei lá, 6 anos atrás, o que dá? 2018. 17? 2018. Eu falei, cara, então é só isso para empreender. Nossa, se eu aprender a vender, se eu aprender sobre marketing, se eu aprender sobre liderar gente, se eu aprender sobre gestão de negócio, a hora que eu tiver toda essa consciência, eu amplio a minha visão. Sim. Lembra que você falou de visão? Sim. Mas quanto mais preparado eu estou, mais consciente e uma visão muito mais ampla eu tenho. Sim. Então, quando eu percebi que era simples, eu falei, cara, tá aí, eu preciso me preparar nisso. Essas são as regras do jogo. Para a galera que está nos ouvindo, quando você teve esse insight da importância de você adquirir conhecimento, informação, para que você alcançasse os seus objetivos? Porque nós vivemos num país onde o maior cargo do nosso país ele é dado pelo voto, né? E em outros setores da política, não entrando na política, vereadores, deputado estadual, deputado federal, presidente, o cara é eleito pelo voto. Ele não tem um preparo para exercer aquela função. E, pelo que você me disse, você, determinado ponto da sua vida, após o sorvete, o salgadinho, né, a latinha, o garçom, segurança. Garçom segurança, cara. Nossa, eu era magrelão, que isso, mas era brabo, que extraordinário. Garçom e segurança, não tinha esse porte físico? Não. Garçom e segurança. Quando foi que te deu aquele feeling de, cara, eu preciso aprender? Com quantos anos? Para a galera que está nos assistindo, que talvez eles acham que ou está muito cedo ou então está muito tarde para que eu aprenda alguma coisa. Com que idade que você teve esse insight para começar a aprender alguma coisa nova e desenvolver o teu futuro, planejar o teu futuro, como você disse aí, em 5 anos, para que você conquistasse a posição que você desejava? Boa. Bom, na verdade, tem uma diferença entre escolaridade e você estudar. Sim. Então, eu, na verdade, nunca fui um bom aluno. Eu sempre fui um péssimo aluno, na verdade. Nunca gostei muito. E depois que eu fiquei mais velho, então, quando eu fiz faculdade, eu percebi que eu achava que eu até gostava de matemática, fiz contábeis, descobri que eu não gosto mesmo, na verdade não gostava. Mas por quê? Depois eu fui entender o porquê, porque eram coisas que não me interessavam. Sim. Quantas vezes o professor da faculdade falou que a gente, vocês precisam aprender para a prova, mas vocês não vão usar isso aqui nunca. Sim. Eu não tinha os alunos, eles não têm uma real motivação para buscar de forma consciente aquele entendimento, aquele conhecimento. Mas nesses últimos 6 anos que eu te falei, foi quando eu realmente entendi que era simples, não fácil, sim, mas que era simples, que se eu aprendesse sobre esses pilares de negócio que eu te falei, não tinha como dar errado. Se eu aprendesse a falar em público, se eu aprendesse a lidar com gente, se eu aprendesse a ser... Porque assim, você imagina, a gente tem 2 formas de aprender. Até hoje eu sei dessas 2, né? A gente vai aprendendo mais. Mas uma é com a vida, errando e aprendendo,
Só que, por exemplo, não tem como eu acordar amanhã e errar e aprender alguma coisa consciente sobre vendas, Sim. consciente sobre lidar com gente. Não é consciente esse aprendizado. Então, eu não quero esperar muito tempo para ficar me lascando e aprendendo. Então, quando eu entendi que eram esses pilares de forma consciente e intencional, Sim. diligentemente, indo atrás desses assuntos que começavam a me interessar, porque eu sabia que era a raiz de todo o problema do empreendedor. Legal. Você focou em um segmento, né? E você começou a ler sobre aquele segmento e isso te proporcionou um conhecimento que te levou ao crescimento. Mas toda história de conquista, ela se fundamenta em 3 aspectos distintos. Primeiro deles, investimento. Segundo deles, sacrifício. E terceiro, eu vou colocar o terceiro como primeiro, disciplina. Né? Qual foi o maior investimento que você fez, né, para que você conseguisse alcançar os seus objetivos? Qual foi o maior sacrifício que você fez para que você conseguisse alcançar os seus objetivos e que hoje te criou uma disciplina, que é uma disciplina que te leva a viver focado nos seus ideais e nos seus objetivos? Então, é investimento, sacrifício e disciplina. E disciplina. O maior investimento que eu fiz... Então, o pessoal às vezes pergunta, né? Pô, Igão, vou começar a investir e tal, né? Tenho tantos reais, né? O que você acha? Eu falo, investe em comprar um livro sobre finanças, por exemplo, né? Tem um monte de livro bacana sobre tudo isso que a gente conversou e até esse pilar de finanças, porque às vezes o empreendedor, ele estuda tudo isso que a gente falou. Por exemplo, sim. Ele se prepara e tal, ele tem resultado, ele ganha dinheiro, só que na hora de investir esse dinheiro, ele também não coloca essa mesma energia para fazer uma análise do que fazer e como fazer. Então, talvez o meu maior investimento tenha sido de tempo, de parar e estudar, e sempre tendo a consciência de ser um conhecimento aplicado, né? Sim. Porque senão a gente estuda, fica muito teórico também. Isso. E aí está na cabeça, mas não tem a pele no jogo, né? Não joga o jogo que está ensinando. Não vai para a prática, né? Exato. Então, talvez esse tenha sido o meu maior investimento. Em relação ao sacrifício, quando você está buscando um objetivo e tem uma clareza de propósito grande, essa é a motivação que você precisa, né? Sim. Realmente. Então você trabalha 8 horas por dia, 10, 12, 14, 16, Uau. 18. E às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa. 18 horas por dia, mano. É tempo, hein? Caramba, o padrão natural do ser humano, aqueles que vivem na média aí, eles trabalham 8 horas por dia e alguns já acham muito. 18 horas por dia é pauleira, né? Bom, continue aí, que eu gostei dessas 18 horas por dia aí. Tem uma frase que eu falo, isso aqui não está na internet. Ninguém fica rico trabalhando 8 horas por dia. Verdade, cara. Talvez trabalhe 8 horas por dia quem já é rico. Mas você não fica rico trabalhando... Isso. Faz tempo. Geralmente é a média, né? A média faz isso aí. Então, quando você me perguntou de sacrifício, quando você acaba estudando mais, trabalhando mais, se abre mão de algumas coisas. 2 coisas que eu abri mão foi do tempo de qualidade que eu tinha com meu pai. Você sabe que eu sempre tive um convívio muito legal com ele. A gente ficava muito tempo junto, almoçava junto, a gente jantava junto, a gente dormia junto, a gente jogava sinuca no final de semana junto. E lá nos botecos da Vila Operária, no Bar da Maria, eu vi um jukebox e tomar uma cervejinha junto. Só que nos últimos 6 meses dele de vida, eu infelizmente não fui o filho presente que eu sempre fui. Sim. Então eu abri mão desse tempo com meu pai. Hoje eu abro mão do meu tempo com o meu filho, né? Então às vezes com a Kézia, né? Então talvez esse é o meu maior sacrifício, mas estou com o olho bem focado, porque tem muita gente, tem muito sonho para realizar e muita gente para ajudar. Legal, poxa, top isso, cara. Porque a mentalidade da compreensão da dor do outro, né?
Isso é um fator que faz uma diferença muito grande na vida daqueles que estão alcançando os seus objetivos. Porque, na maioria das vezes, as pessoas se tornam tanto quanto insensível para a dor do outro. E eu sou seu amigo, te conheço há aproximadamente 15 anos, né? E eu vejo uma das grandes características na sua pessoa, de conseguir ter empatia pela dor do outro, mas de uma forma disciplinada, né? Porque tem pessoas que têm empatia pela dor do outro, mas não têm disciplina ao ajudar o outro. Porque, às vezes, nem todo pedido de socorro é um pedido de socorro. Às vezes, nem todo pedido de ajuda é um pedido de ajuda. Às vezes, existem pessoas que estão passando por um processo necessário que vai levar ela a galgar um patamar muito maior. E no emocional, por nós não termos essa sensibilidade, nós interferimos um processo na vida de alguém que vai levar ela ao ponto ideal, à posição legal, à conquista que ela poderia ter. Eu lembro da história de um monge que foi fazer uma visita a um amigo que era dono de uma fazenda, e ele chegou na fazenda do amigo, a fazenda estava com mato para tudo quanto é lado, cheio de mato e tal, aquela capinzeira, né? Aí o monge foi lá ver o amigo, perguntou, mas o que houve e tal? Ele falou, eu tenho uma vaquinha e tal, a vaquinha me dá leite, do leite eu faço um queijinho, né? E tal, do queijinho, do leitinho eu faço um iogurte e estou vivendo muito bem assim. Aí o monge saiu da casa do amigo, viu a vaquinha na beira do precipício, empurrou a vaquinha lá embaixo no precipício. Aí o discípulo dele perguntou, mas como é que você faz isso? Isso era um meio, né? Esse era um meio de vida do nosso amigo, do fulano e tal e tal. Ele falou, não, daqui a um ano nós vamos voltar. Voltou um ano depois, a fazenda estava com mato carpido, né? Plantação para todo quanto é lado, não tinha mais só uma vaquinha, tinha um monte de cabeça de gado, né? O cara cresceu porque ele saiu de uma zona de conforto, né? Porque houve uma necessidade que levou ele a sair dessa zona de conforto, ou seja, houve alguém que sacrificou algo que era importante para ele, para movimentar ele, para conquistar realmente todo o potencial que ele poderia conquistar. Seria isso, mais ou menos, que você quis dizer? Não sei o que eu disse mesmo, porque agora estou pensando tanto nessa história aí. Vamos lá na vaquinha. Fala da vaquinha. Eita, que legal, né? Cara. Fala da vaquinha. Vamos lá. Tá. Então, é uma história que... A questão de sair da zona de conforto, né? Legal. Na verdade, assim, pastor, eu acho que o que falta no pessoal é essa clareza de propósito, sabe? Sim. Então, a gente, às vezes, tem um estudo que fala que, não vou falar o percentual para não falar errado aqui, mas que a grande maioria das pessoas, elas morrem sem ter clareza do teu propósito de vida. Sim. Sabe? E eu sou um cara que fui muito ajudado a vida toda. Uhum. Então, eu sou o cara que eu ganhava a cesta básica, eu sou aquele cara que ganhava pasta de dente na escola, escova de dente, o moleque não tinha desodorante, eu ganhava, né, os evangélicos, eu dormia na igreja, já morei, né, os católicos já me ajudaram, os espíritas já me ajudaram, mora de favor, come de favor, mas quando eu tive a oportunidade a primeira vez de dar uma cesta básica para alguém, sim, eu falei, caramba, melhor do que ser ajudado é ajudar, porque que sentimento massa, né? Então, quando você tem essa clareza de que a gente pode ajudar muita gente, e o propósito, ele sempre, quando você tem essa clareza do teu propósito, ele sempre, você vai perceber que ele não tem a ver com coisas, sempre vai ter a ver com pessoas, né? Então, essa clareza de propósito que faz a gente trabalhar bastante, estudar bastante. Sim. Então, para mim, você imagina, tanta gente para ajudar. É um egoísmo eu investir toda a minha energia para só eu me beneficiar disso tudo. Sim, legal. Então, acho que se o pessoal tem essa clareza,
de propósito, aí não tem zona de conforto. Sim, como pô, legal. É egoísmo da minha parte eu não entregar tudo. Sim. É nesse ponto que nós entramos lá na vaquinha, que foi no ponto da ajuda disciplinada, né? Que nem todo pedido de socorro é um pedido de socorro, nem todo pedido de ajuda é um pedido de ajuda, né? Às vezes existe... eu creio que a atitude é um produto da crença, né? Então, às vezes, você precisa despertar. Nós estamos falando sobre empreender com fé. Às vezes, você precisa despertar na vida da pessoa uma fé em si mesmo, né? Você falou a respeito do que Deus fez por você e do que hoje você assumiu como responsabilidade para a sua própria vida. Porque eu também creio da mesma forma. Existem coisas que Deus não faz se nós não agirmos. Tem gente que vive nessa dependência de Deus e dependência do outro, né? E viver nessa dependência de Deus e na dependência do outro subtrai o potencial da pessoa, né? Então, por isso que essa ajuda disciplinada, essa ajuda inteligente, ela se torna fundamental para proporcionar o crescimento no outro. E a maior alegria, é uma pergunta que eu vou te fazer, que eu acho que foi dentro do contexto do que você falou, eu acho que a maior alegria que você sente é quando você vê o outro crescendo, o outro desenvolvendo o seu potencial. Seria isso? Perfeito. É uma das... Eu falo isso sempre para um dos meus sócios lá, que essa é a nossa recompensa, né? Você vê uma pessoa... todo mundo tem potencial, mas algumas são mais improváveis que outras, né? Então, quando você vê uma pessoa que é improvável, que as pessoas não colocam tanta expectativa, às vezes nem ela mesma, e você vê ela se desenvolvendo, você vê ela se comunicando melhor, você vê ela tendo um padrão de vida diferente, você vê ela ajudando outras pessoas que poderão ajudar outras pessoas, né? Essa é a nossa maior recompensa e está totalmente ligado com relação ao propósito. Uma das coisas que acarretam talvez essa dependência é a terceirização de responsabilidade, que é uma doença que pega 99% das pessoas, sabe? Então, sempre assim, sempre na maioria das situações a gente consegue sempre achar um culpado, né? Sempre é o outro que me ofendeu, sempre é o outro que não deixou de fazer, sempre é o outro que fez, ou é o tempo, ou e agora é o Lula, e agora é minha mãe, são meus pais, é minha mulher, é o trabalho, é o chefe. Então, isso, quando eu aprendi isso aí também, que é só eu aprender sobre essas coisas, mas quem que tem que aprender é eu. Então, essa autorresponsabilidade, que se a gente conseguir criar essa musculatura de tudo, tá na nossa mão. E aí o impossível, sim, né? A gente pede para Deus. Aí, é muito melhor tá gerenciando a nossa vida do que tá 100% na mão dos outros, né? Legal. Eu tenho uma mentalidade a respeito de que Deus não criou marionetes, né? O desejo de Deus não foi governar o mundo através da nossa vida, mas sim que nós governássemos a nossa vida através dele, né? Por isso que no Éden, quando ele cria o homem, ele diz para o homem: governe sobre toda a terra. Eu acredito que o ser humano tem perdido um pouco essa mentalidade de governo, né? Governo da sua própria vida, governo das coisas que acontecem ao seu redor, governo do seu dinheiro, né? Porque administrar é um fator determinante para o meu bem-estar, né? Então, investir e garantir o meu futuro é fundamental para que eu tenha uma vida tranquila no presente, né? A tranquilidade do presente se dá a partir do momento que eu tenho uma consciência administrativa daquilo que é monetário. E hoje você trabalha nessa área, né, como um grande assessor, né, nessa área financeira. Você é um cara que tem uma habilidade, criou um conhecimento nessa área financeira. E como é que você tem visto hoje esse novo mundo? Qual é a sua
percepção desse novo mundo, porque a mentalidade das pessoas mudaram muito concernente a isso. Como você vê o mundo hoje nesse aspecto de investimento, pensamento em futuro? Eu vejo simples, sabe? Por exemplo, na pandemia, teve muita live de finanças, lembra? Sim. O Primo Rico fazia um monte de live, um monte de gente bacana no Instagram falando sobre finanças, falando sobre investimento. Então, e eu estava ali, eu já tinha me desenvolvido bastante em todas as áreas, e eu estava ali aprendendo. Assistindo live mais tarde, assistindo aquelas lives das 5 horas da manhã. Né? Porque isso aí o povo fica zoando porque você lê muito livro, mas sei lá, que é humildade, cara, você buscar conhecimento. Sim, lógico. Né? Então, na pandemia teve tudo isso. Todo mundo, ou quase todo mundo, tem acesso a esse conhecimento. Mas até lá em Provérbios fala, né, que a sabedoria ela foi e deu um discurso lá porque clama pelas ruas, as pessoas praças. ignoram a sabedoria, né? E hoje a gente está na era da informação e está aí na internet. Se você quiser aprender sobre vendas, você aprende. Marketing, você aprende. Se você quer lidar melhor com as pessoas, você aprende. Se você quer aprender a se vestir melhor, você aprende. Você aprende tudo. Sim. Finanças, você aprende tudo. Sim. Mas as pessoas preferem passar mais tempo ali cuidando da vida dos outros, por exemplo. Então eu acho que existe essa parte da gente realmente ignorar tanta informação boa, né? Eu não falei para você que para empreender é como se a maioria das pessoas elas tratam isso como um jogo que você não conhece as regras. O dinheiro, eu acredito que é a mesma coisa. Eu chorei lendo alguns livros também sobre finanças, que eu falei, meu Deus, eu não sei nada mesmo, eu não sabia nada. Sim. Então, dá para aprender. Se você conseguir aplicar, ganhar, né, gastar menos do que ganha, não ficar antecipando tantos sonhos, pensar mais no futuro, ter um pensamento igual ao do americano de ter uma renda passiva, né, investir energia, tempo para se qualificar nessa parte, vai embora. Mas se a gente não se preparar, pastor, sabe como é que vai ser? Vai ser na sorte, cara. Como a gente foi tentar ganhar o campeonato de rugby lá, sem saber as regras, é o pessoal cuidando das finanças aqui no Brasil. E a sorte é a loteria, né, meu irmão? Você não sabe o que vai dar. É uma doideira. Interessante isso que você falou, porque eu vi o Mike Murdock, é um dos grandes ensinadores aí, mentores, né? Mike Murdock não, o Morris Murrow, né? É um escritor palestrante para liderança, ele já é falecido. Ele disse que o lugar mais rico do mundo é o cemitério, né? Em um dos seus livros ele diz que o lugar mais rico do mundo é o cemitério, porque lá estão projetos que nunca foram colocados em práticas, lá estão abraços que nunca foram dados. Lá estão palavras de amor que nunca foram ditas, né? E ele começa a fazer uma lista, né? Que está diretamente ligada a essa questão que você falou, da falta de atitude, né? Da procrastinação, né? Eu deixar para amanhã o que eu poderia fazer hoje, né? Isso cria uma mentalidade da desculpa, né? Ou seja, tirar a culpa. Eu preciso tirar a culpa de mim, encontrar um culpado, colocar a culpa em alguém da minha incapacidade de crer que eu sou capaz de realizar alguma coisa. Caramba, que doideira isso. A minha incapacidade de crer que eu sou capaz de desenvolver alguma coisa. Você transicionou, tá bom. Vendedor de sorvete, vamos voltar lá, né? Salgadinho, né? Garçom, segurança, catou latinha. E aí, quando entrou a questão da publicidade, porque eu me lembro que você teve uma das revistas mais conhecidas da região. Como é que entrou essa questão da publicidade? Porque é uma questão um tanto quanto diferente do ritmo que você vinha, né? Latinha, salgadinho, sorvete e tal. Vendi moda feminina. Moda feminina talvez esteja mais dentro da publicidade. Mas como é que foi essa transição
dessa fase que você passou para a publicidade, para Qual que foi? Se eu tive um feeling... Não, eu só estava desempregado. Eu estava desempregado, aí eu fui na... A necessidade cria uma oportunidade. Eu estava desempregado. É isso aí. Aí eu falei, cara, se eu não trabalhar, eu tô morto. Reinventou. Daí o Luiz Neto, ele treinava comigo lá na academia, e eu fiquei enchendo o saco dele, uns 30 dias lá, para ver se ele me dava a oportunidade. E aí um dia ele deu. E aí, quando eu comecei, acho que nos primeiros 3 meses, vendi super bem. E aí ele me recomendou para trabalhar no Diário Noroeste. Onde eu conheci a Estela, conheci o seu Euclides Bogoni. Estela, lembro da Estela. Fiquei 3 anos no Diário Noroeste. Voltei para a revista Destaque como sócio do Luiz. Uau! Ficamos uns 2 anos juntos, uns 3 anos juntos. E depois eu estava no momento de abrir minha própria revista, que foi a Bom Vivante. Ficou 7 anos esse projeto. Isso, muito bom. O projeto que a gente atendia 30 cidades da região, né? Eu nunca, assim, era uma das revistas que mais monetizava no Brasil. A gente vendia muito bem. Então foi necessidade mesmo e eu gostei. E de novo, eu tinha um propósito muito claro. Eu precisava ficar rico e eu precisava de um meio. E naquele momento a revista era um meio. Então eu fui. Você já tinha essa mentalidade de riqueza, legal. Da revista você transicionou para o departamento, para o segmento de finanças, investimento, né, e tal, moedas digital. Como é que foi essa transição? Em que nível isso te levou? Qual é o nível de conhecimento, de entendimento, de padrão, de relacionamento que essa transição para o mercado de capital te levou? Legal. Então, eu na verdade, eu sempre conheci o Fábio. Sim. Já vendi alguns serviços para ele, a gente já conversava muito pouco antes, mas eu descobri que ele trabalhava e atuava nesse mercado de ativo digital. Sim. E eu falei, cara, acho que não, porque o meu negócio era tangível, né? Era físico. Então o cliente comprava um serviço de mim e depois de um certo tempo eu chegava lá com uma revista física. Ele pegava na mão, ou seja, tinha uma entrega. Aí o Fábio vem com esse papo aí de ativo digital, de que é o futuro, de que muita coisa vai mudar, de que as transferências de dinheiro vão ser eletrônicas. E eu falei, cara, esquece aí, tá maluco, esse cara tá doido. Mas, de novo, né, você sempre perguntando qual que foi o gatilho para as mudanças, né? Sim. Aí eu fiquei nessa resistência. E só que teve um dia que a ficha caiu. Eu falei assim, cara, eu comecei a acompanhar as notícias e eu vi que os homens mais ricos do mundo eles estudavam e investiam nesse mercado. Aí os maiores bancos dos Estados Unidos, da Europa, de outros lugares do mundo, eles estavam estudando e investindo nesse mercado. Eu falei, não é possível que os homens mais ricos e os maiores bancos do mundo eles estão errados e eu estou certo. Aí nessa hora eu falei, cara, tem alguma coisa aí, só que eu preciso aprender. E aí eu comecei de novo a me preparar, me desenvolver, entender quais são as regras do jogo. E ainda assim, cara, que top o mercado ele muda todo dia, ele é muito dinâmico, a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Mas se não houver esse preparo, né, tem tanta informação boa, se não houver essa busca de forma intencional, você vê, sabendo as regras do jogo é difícil de ganhar um campeonato, você imagina a gente entrar sem saber. E o interessante é que é toda uma história, né, percorrida, né? Mas a maioria das pessoas tem a visão do agora, né, do que está acontecendo agora na sua vida. Da noite para o dia. Como é que você lidar com a opinião pública com relação a tudo que você conquistou hoje? Porque você tem um patamar, você tem um nível hoje dentro da sociedade, principalmente a sociedade paranavaense, que se destaca dentre os demais, né? Como é que você lidar? São 3 perguntas que eu vou colocar dentro de uma. Primeira, como é que você lidar com os amigos que cresceram contigo,
Quando você estava lá vendendo sorvete, latinha, quando você chegou aqui, né, com o carro todo caindo aos pedaços e tal, eu te conheci. Esses amigos, como é que você lidar com os relacionamentos novos e como é que você lidar com a opinião pública a respeito do teu crescimento, que para eles é um crescimento instantâneo, quando na realidade eu queria explorar isso em você, a tua história, porque o podcast, você é o conteúdo, ele tem isso como objetivo, histórias que inspiram. Por isso que eu falei, como é que foi a transição? Como é que foi a transição? Como é que foi a transição? Porque tem pessoas que estão nos assistindo nesse momento que estão passando por situações que precisam se reinventar. E você é um cara que vem se reinventando desde a sua fase de criança, né? Desde os 11 anos de idade. E hoje você chegou a um patamar que é tudo resultado de uma história, de uma jornada que você percorreu. Não foi da noite para o dia. Então, como é que você lidar com isso? Primeiro, os amigos que viram você vendendo latinha lá atrás, que eu acredito que eles ainda estão presentes aí na tua vida de alguma forma, os novos relacionamentos e a opinião pública. Porque, na verdade, todo mundo acha, tem essa mentalidade que é forno micro-ondas, né? Colocou lá, puf, e está pronto, né? Mas não conhece a história por trás. O objetivo de te trazer aqui hoje é realmente fazer com que a tua história se torne inspiradora para muitas pessoas que estão nos assistindo. E essa jornada que você percorreu talvez seja a jornada que pessoas estão percorrendo, né? Como é que você lidar? Porque é um dos maiores enfrentamentos, eu acho, que as pessoas enfrentam, é esse, lidar com a opinião pública, né? Com as pessoas que elas conviveram quando elas se destacam, com as pessoas que estão surgindo os novos relacionamentos e com a opinião pública. Como é que você tem lidado com isso? Amigos antigos. Vamos lá. É que antigamente não tinha tanto recurso igual tem hoje, né? Então, sim, eu tenho pouquíssimos amigos antigos, né? Não tinha celular, rede social, essas coisas quando a gente era criança. Esses dias eu encontrei um amigo que estava lá no Unil, instalando um ar-condicionado. Eu falei, cara, o José, você, cara. Pô, a gente estudou na quarta série, na primeira série lá no Caique. Nossa, a gente morava lá na Vila Alta. O pessoal não sabia que não tinha asfalto, era areião. Hoje em dia tem bicho geográfico ainda, será? Tem. Tinha bicho geográfico no corpo inteiro, ficava no gelão lá. Deus. E eu encontrei ele, cara, que alegria, né? Aí dei um abraço nele e tal. Então, eu tenho pouco contato com um amigo das antigas, mas quando eu encontro, eu fico muito feliz. Uhum. Tenho alguns amigos mais antigos. Eu acho que talvez esses sejam os meus melhores amigos, né? Esses desse tempo aí, que eles conhecem a gente realmente. Os amigos agora, na verdade, é bem mais fácil ter amigo. Agora fica mais legal, mais fácil mesmo, né? Ter amigo, mas a gente trata todo mundo bem. Não é porque a gente não é porque tá legal hoje. Você é o cara. Né, mas também, ao mesmo tempo, para quem está começando, para quem quer crescer, para quem quer... Não quer dizer que o que você está vivendo agora, você fala muito isso, né? Que o que você está vivendo agora não tem nada a ver com o que você pode viver amanhã, né? Então, ter esse sonhar mesmo e ir para cima. Agora, a opinião pública, eu já me incomodei mais, né? Agora, eu fico menos na defensiva, sabe? Antes eu ficava... Legal. Porque tem pessoas também que admiram, sabe? Sim. Tem pessoas também que se inspiram de alguma forma. As pessoas, né? As pessoas não são tão ruins assim, né? Tem muita gente também que de alguma forma vê ali. Já aconteceu várias vezes, pessoas que falam que empreendeu, que deu certo, que tiveram coragem para mudar algum hábito, né? Alguma atitude. Então eu fico com o coração mais nessas pessoas. Sim. Quem critica,
Na verdade, tá tudo certo, né? Você falar que essa vida agora, nesses últimos 10 anos, eu sou muito mais criticado do que quando eu era mais novo, mas eu não quero, né? Eu prefiro ficar sendo criticado, porque antigamente era ruim demais. Cara, deixa eu falar uma coisa para você interessante. Eu sou pastor e eu amo a Bíblia demais e eu estudo a Bíblia muito, né? Então, quando você fala sobre isso, você me traz à memória a história de Jesus. Né? Quando Jesus, um menino ainda, começou a falar das coisas, das grandezas de Deus, aí as pessoas diziam assim: esse aí não é o filho do José, o carpinteiro, esse aí não é o filho de Maria e tal, né? Como é que ele está falando sobre essas coisas e tal, né? Colocavam em dúvida, né, o potencial dele de falar com propriedade sobre o que ele conhecia e sobre o que ele tinha alcançado, né? Quando ele fica adulto, né, as pessoas desacreditavam que realmente ele era o Messias. A maior oposição dele foi com a opinião pública, né? A opinião pública e principalmente do seu povo, né? Aí ele diz assim: um profeta não tem honra na sua própria pátria. Meu irmão, eu vejo características no que você está falando, principalmente quando se trata da opinião pública, que na sua... Não posso dizer que na sua maioria, né? Mas existe uma boa parte das pessoas que põem em dúvida as nossas conquistas, né? Tentam, de alguma forma, desmerecer ou tirar os nossos méritos históricos para chegar aonde nós chegamos. E lidar com isso é muito difícil. Então, mas eu acho que o que sustentou Jesus naquele tempo não foi a capacidade dele de lidar com essas críticas. Foi a capacidade dele de não tirar o olho do foco principal, do propósito dele, sim. Que era de salvar o mundo. Legal. Então, eu tenho essa clareza, sabe? Eu acordo cedo e eu faço a mesma coisa todo dia. É a mesma coisinha. E olha que eu sou um cara que eu sempre odiei, eu sempre achava que eu não gostava de rotina. Sim. Mas na verdade, ruim é não ter rotina, porque o cara que não tem uma rotina financeira é um cara que está na fila do hospital. O cara que não tem uma rotina de atividade física é o cara que está lascado com a saúde. Então, na verdade, o que dá liberdade para nós é a rotina. Sim. Então, eu acordo cedo todo dia com o meu propósito muito claro. Então, eu já me lasquei muito. Já passei por muita coisa. Uhum. Então, não é legal você passar as coisas no mercado e não coisar. Não é legal ficar pedindo as coisas para os outros. Não é legal. É gostoso demais ser ajudado, mas tem hora que é tão constrangedor. Sim. Então, como eu perdi um irmãozinho com 24 dias, eu perdi a minha mãe quando eu tinha 11 anos. Uau. Minha mãe tinha 26 anos. Uau. Eu perdi o meu pai faz 2 anos. Então, minha mãe não tinha família, ela morava de favor. Ou seja, do meu sobrenome tem a minha irmã e o meu filho. Uau. Então, o meu propósito é que nenhum Santana vai passar pelo que a gente passou. Que legal, cara. Que top então, isso. Quando cara, a gente tem essa clareza, é nisso que eu me apego. Incrível. Então, aí não dói tanto. Sim. A crítica, a opinião pública, isso não pode ser mais forte do que eu nasci para ser feito. Sim, legal. E assim, a tua fé, qual foi o papel da tua crença em Deus nas conquistas que você alcançou? Porque nós estamos falando de empreendedorismo e fé, né? Então, qual foi o papel da fé? Como você lidou com a fé para chegar aonde você chegou? O que foi a fé para você? Ou o que é a fé para você hoje, no ponto em que você está? Empreendendo com fé. Esse é o tema do nosso assunto hoje. Muito bem. Pastor, em relação à fé, eu sempre tive esse costume desde cedo com a minha mãe, né, de ir para a igreja, de ler a Bíblia.
E mais tarde, depois de perder ela, eu tive uma experiência muito intensa na igreja, sabe? Você viu isso comigo, né? Sim. Então eu sempre fui aquele cara que não me envolvia muito, mas teve um tempo que eu me envolvi demais, eu aprendi demais. Então eu fui forjado muito naquele tempo. E algumas coisas que eu fiz, eu percebi que não estava legal. E outras coisas que eu não fazia, eu comecei a fazer. Então, eu tirei toda aquela dependência que muitos têm em relação a Deus, sabe? Comecei a trazer essa autorresponsabilidade, comecei a bater no peito e trabalhar muito, mas ao mesmo tempo sabendo que tem coisas que dependem de você. Cara, mas que ao mesmo tempo, se não for Deus, a gente não cai uma folha de uma árvore se não tiver a permissão de Deus. Que top. Então assim, eu troquei essa dependência por agradecer, sabe? Nossa, se eu tô com saúde, se eu tô, pensando com a minha cabeça clara, eu consigo pensar, se eu tenho mais um dia de presente. Então, eu troquei essa dependência, talvez exagerada, por gratidão e troquei falar menos por, de alguma forma, falar do amor de Deus com alguma atitude, trocando uma ideia, ajudando alguma pessoa, né? Sim. Então, tem com certeza uma importância gigante, né, em todo esse processo. Legal, você quebrou a religiosidade, né? A fé foi algo que nos foi dado por Deus para conquistarmos aquilo que Ele nos prometeu. Então, acredito que todo ser humano é possuidor de uma promessa, né? Todo ser humano, não existe nenhum ser humano no mundo que possa ser excluído da promessa de Deus. E quem somos nós também para excluir qualquer ser humano, né, das promessas de Deus, tornando eles mais dignos ou menos dignos do favor de Deus? Porque, na realidade, o favor de Deus tá contextualizado dentro da graça. E a graça não é pelaquilo que eu faço ou pelaquilo que eu deixo de fazer. A própria Bíblia deixa isso bem claro, que a graça é favor imerecido, não é por mérito, não é por meritocracia, ou seja, é uma doutrina que eu adotei que eu mereço isso, quando na realidade é o favor de Deus sobre a nossa vida. E quando a gente tem uma clareza a respeito disso, a gente sai desse ambiente de religiosidade. O que é religiosidade? Tentar se ligar a Deus pelos nossos próprios esforços, né? E tal. Isso é religiosidade. Agora, a fé não. A fé genuína me dá a convicção que Deus está no controle da minha vida. E Deus estando no controle da minha vida, eu tenho convicção que se não for hoje, amanhã pode ser melhor. Se não for amanhã, há um futuro glorioso da parte de Deus preparado para a minha vida. Lidar com isso, será que é mais ou menos dessa forma que eu falei para você? Eu acho que a gente pode se desenvolver, pode aprender muita coisa, mas a Kézia fala assim, né? O que a gente tem de bom só pode ser da parte de Deus, né? Sim. Então, com certeza dá deixa a gente um pouco mais sensível para lidar com as pessoas, né? Para olhar de uma forma mais... Você falou uma coisa legal em relação a... Né, uma coisa que mudou um pouco esse ano, uma perspectiva minha, é o desejo de compreender os outros, as outras pessoas, né? Porque geralmente nosso desejo de ser compreendido ele é maior. Sim. Então, até numa comunicação, que a gente sempre quer vender a nossa ideia, que a gente sempre quer que o outro nos entenda, mas as pessoas não exercitam ser bons ouvintes, né? De compreender, sim, entender o teu ponto de vista, né? Colocar uma possibilidade de que esse outro ponto de vista pode estar 100% certo. Então, isso vai diminuindo os conflitos, né? Vai diminuindo os BOs, vai aumentando a empatia e nos ajuda como um todo. E isso também não é possível que é mérito nosso 100%, que a gente aprende no livro. Lógico, com certeza tem algo da parte de Deus divino, sim. nesse caráter, né? Sim, é porque o amor de Deus ele é abrangente, né? Ele não se limita a um grupo de pessoas, não se limita a uma pessoa, não. O amor de Deus alcança todos os seres humanos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, sem exceção, né? E esse amor é incondicional, cara.
Agora, quem condiciona somos nós. Né? A nossa mentalidade ela é limitada demais para entender o amor de Deus. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, Efésios, capítulo 3, versículo 18, ele diz assim que nós precisamos compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus que excede todo o entendimento. Cara, tem um livro que ele se chama Boa Sorte. E o rei ele reúne os cavaleiros lá desse reino e fala, vou lançar um desafio. Vai ter um trevo de 4 folhas. Eu vou vai estar no vale e vocês vão poder sair e procurar. Quem achar esse trevo, né, vai ter, sei lá, metade do meu reino, por exemplo. Só que era gigante esse território, né, esse espaço. E só um cavaleiro branco e o cavaleiro negro aceitaram o desafio. E eles foram. E aí os dias foram... eles tinham 7 dias para encontrar esse trevo. E aí o cavaleiro negro, ele se deparou lá com um ser que era uma árvore, né, tal. Falou, cara, você sabe onde vai estar o trevo de 4 folhas? Olha, não sei, aqui é difícil, porque tem muita sombra, aqui não nasce nada. E aí ele foi e ele continuou caminhando. O cavaleiro branco perguntou para esse ser da árvore, aqui tem muita sombra, não nasce nada. Aí ele foi lá e abriu um espacinho. Aí encontrou o ser da rocha, falou a mesma coisa, falou, cara, aqui não nasce nada, aqui só tem pedra. Né? Aí ele saiu, sempre buscando. E aí esse outro, ele tirou um pouquinho das pedras daquele lugar. Sim. E assim foi, perguntou pro ser da água, o ser da água falou, cara, aqui não, só tem esse riacho, a água não chega em nenhum ponto. Sim. E o outro foi atrás de outro, e esse foi lá e cavou um espaço para essa água chegar até naquele espaço que ele tinha preparado. Enfim, se passaram 7 dias. O que aconteceu no 7º dia? Caíram trevos por todo o reino. Que legal. Como se fosse o amor de Deus. Caiu por em cima de todas as pessoas. Sim. Mas só naquele espaço que estava preparado, que ele foi preparando essa boa sorte, que de fato germinou. Caiu semente, né? Então, nesse espaço germinou. Então, fala de toda essa questão da gente estar preparado, né, para receber. Cara, que interessante isso, porque Eclesiastes, cara, ele fala que tudo sucede igualmente a todos, né? E ele fala sobre essa questão de empreender sobre a vida, né? E tal, a importância de empreender sobre a vida, que a vida é um vapor, né? Ela passa muito rápido, né? E ele diz assim, tudo que vieres as tuas mãos para fazer com todas as suas forças, porque na sepultura para onde vais não há obra, não há trabalho, não há necessidade de mais nada. Então, o tempo que nós temos de empreender, o tempo que nós temos de fazer algo é o agora, né? Isso descreve muito bem a importância de cada um fazer a sua parte, para que tenha resultados, né, naquilo que... Talvez resultado até coletivo, né? São resultados coletivos. Não existe nada mais grandioso do que você proporcionar ao outro, né, ao próximo, né, uma oportunidade de crescer. Eu acho que isso é um fator determinante na vida do ser humano, né? Eu costumo dizer que quem não abençoa não é abençoado, né? Ninguém é abençoado sem antes ser abençoador. Então, é uma lei moral que Jesus nos ensinou. Ele disse assim, o que você quer que os homens vos façam, façais vós primeiro. Né? Então, essa atitude, né, de fazer a sua parte e a somatória, né, de outras pessoas também fazendo a sua parte é fundamental para que os resultados venham. Né? Você tem uma equipe extraordinária. Eu conheço praticamente a tua equipe inteira aqui em Paranavaí, pelo menos. Eu admiro muito a tua equipe, com uma característica que eu acredito que foi gerada durante um tempo. Qual é o teu projeto? Qual é o teu maior projeto? Qual é o teu maior sonho para os próximos 5 anos da sua vida?
Essa aí não tava nas perguntas que ela me mandou. Mas eu sei que você tem um projeto. Ótima eu sei. pergunta. Eu pergunto com maior facilidade isso. Ótima eu sei que pergunta. você tem. Meu projeto para os próximos 5 anos. Pastor, eu quero preparar o ambiente, o maior ambiente possível para muita gente se desenvolver. Porque se eu focar nisso, falando de negócio, a gente consegue realizar qualquer coisa. Né? Porque as pessoas falam que para empreender porque é gente, porque eu tenho que... É gente mesmo. A gente já tem que entrar conformado com isso. Então, independente do projeto que a gente tenha para os próximos 5 anos, se a gente conseguir preparar um ambiente onde as pessoas consigam se desenvolver, e elas se desenvolvem, né? Ninguém desenvolve ninguém. A gente consegue realizar qualquer projeto, e eu também quero ter mais filho, né? Eu quero também vai ter irmãos. Quero viajar mais também. Que top, é bom demais trabalhar, mas esse bom negócio demais de viagem é interessante. Desfrutar também. É interessante que você conheceu vários países nesses últimos anos, várias culturas diferentes, né? Interessante que a gente estava até conversando esses dias e você estava comentando a respeito de uma cultura doida. Será que o pastor viu isso, meu Deus? Não, verdade. Eu vi e entendi que era cultural, viu? Pode ter certeza que eu entendi que era cultural. Verdade. Não, você está falando da viagem para o Chile lá, né? Não, a gente estava num lugar muito lindo e ele foi super educado, tirou um vinho lá de uma fruta típica do país deles e serviu para nós. E aí ele falou, tudo que a gente toma aqui, a gente agradece à Mãe Terra. Né? Aí serviu todo mundo e eles jogaram um pouquinho na terra. Aí a gente vem aquela coisa, né, do crente, né? Misericórdia, será que isso aqui é de Deus? Mas eu falei, cara, eu preciso respeitar a cultura, isso aí. Né? Eu preciso... Não, antigamente no barzinho ali do seu Zé, o cara pedia uma pinga e jogava pro santo um pouquinho. Metade do copo da pinga ia pro santo, né? Então como é que pode negócio desse? Eu falei, vou parar esses 30 segundos para questionar a fé desse homem ou vou só respeitar, né? E ele vai ficar contente se eu fizer isso. Então é legal. A gente viajei um pouco. Na verdade, até gostaria de viajar mais. Legal. E é bom porque a gente conhece outras culturas, outros lugares, outras pessoas. Abre a mente para empreender. E é isso, né? A gente fica tão inserido aqui em Paranavaí. E é por isso que a pessoa que faz o básico aqui e inova, a chance dela dar certo é muito grande. Sim. Porque é sempre mais do mesmo. Então, só que esse novo, a gente às vezes acredita que às vezes até é uma inspiração divina, às vezes mas na maioria das vezes é algo muito parecido com o que alguém já fez. Sim. Então, esse exercício de viajar é legal. Você sempre vai vir com um insight novo, né? Talvez em todos os aspectos da vida. Essa questão de ser parecido com o que alguém já fez, a Bíblia diz que não existe nada de novo na Terra, né? Igor, uma palavra feia. Uma palavra feia? Pode ser 3? Pode. Eu já sei disso. Eu já sei disso. Uma palavra feia, eu já sei disso. É o cara que sabe tudo e não quer aprender nada. Uma palavra bonita, cara. Aprender. Valeu, meu queridão. Bom demais ter você aqui. Que conteúdo riquíssimo. Valeu demais. Obrigado. Tenho certeza que a galera que está nos assistindo aí aprendeu muito contigo. É uma história extraordinária. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco a sua história. Um pouco não, muito, né?
a sua história e eu sei que você fala com muita propriedade, né? E isso faz uma grande diferença. Queridos, que Deus abençoe você. Até o próximo Você é o Conteúdo. Que Deus te dê graça e força e que você seja uma pessoa empreendedora, de coragem, sem medo. Não tenha medo de errar. Henry Ford disse que ele não errou 1000 vezes, ele aprendeu 1000 vezes a maneira de não fazer errado, né? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Até o próximo. Fique com Deus.